Olá, meu nome é Cristina, eu sou ginecologista e geriatra e hoje me convidaram para falar com vocês sobre anticoncepção. Mas antes de falar sobre anticoncepção, a gente vai falar sobre sexo. Porque o sexo, para ser praticado, ele tem que ser seguro, antes de tudo, e tem que ser responsável. Quando a gente fala em sexo seguro, a gente fala em camisinha. A gente fala em proteção contra doenças sexualmente transmissíveis que, infelizmente, apesar de não vermos mais propaganda sobre elas, elas continuam existindo. No consultório a gente continua vendo AIDS, a gente continua vendo sífilis e a gente vê muito HPV. HPV, a grande maioria de vocês já foi vacinada, mas HPV vocês foram vacinadas de 4 dos 180 tipos de HPV existentes. Os 4 mais graves, os 2 que dão câncer de maneira mais agressiva e os 2 que dão verruga de maneira mais agressiva. Mas existem outros 176 tipos de HPV. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre camisinha. É importante ser usada. É importante ser usada desde o início da relação sexual. É importante ser colocada de maneira certa, que certamente vocês já sabem como faz. E aí a gente vai falar sobre sexo responsável. Toda vez que a gente tem relação sexual de uma maneira não protegida, a gente sempre corre o risco de gravidez. Principalmente vocês, que são jovens, que os hormônios estão excelentes, os óvulos estão super jovens, então a fertilidade no jovem é muito mais alta. Então toda vez que a gente tem relação sexual desprotegida, a gente sempre tem que pensar que a gente pode acabar tendo uma gravidez. E gravidez implica em colocar no mundo um outro ser, que vai depender da gente, vai depender emocionalmente, vai depender financeiramente, vai depender da gente como pessoa inteira. E será que a gente está preparado para ser mãe aos 15 anos, aos 14, aos 13, aos 11, como eu já vi? Eu acho que ainda não. Eu acho que nessa faixa etária vocês têm que estar preparados em se preparar para a vida, em estudar, em conseguir uma carreira, em conseguir trabalho, para depois sim vocês colocarem no mundo uma pessoa, porque a coisa mais linda é você ter um filho, é você gerar uma pessoa, é você cuidar, é você alimentar, é você ver ela crescer, mas isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Então hoje a gente está aqui para falar sobre anticoncepção. Para falar, existem métodos de barreira, existem métodos hormonais e não hormonais. O posto de saúde certamente tem todos os tipos de anticoncepcionais. Os métodos de barreira são a camisinha. E antes a gente encontrava o diafragma no posto. Acho que não se encontra mais, pois nem as minhas pacientes do consultório conseguem achar. Mas a camisinha é o primeiro e mais importante método, porque além de ser de barreira, além dele proteger a gravidez, ele protege das doenças sexualmente transmissíveis. Aí nós temos os métodos anticoncepcionais orais, anticoncepcionais injetáveis, anticoncepcionais em forma de DIU. Esses métodos todos vocês conseguem encontrar no posto de saúde. O anticoncepcional oral tem que ser sempre prescrito por um médico, tem que ser sempre avaliado o histórico pessoal, o histórico familiar, para ver se a pessoa tem alguma predisposição à trombose, à embolia, ou se a família tem história de trombose ou embolia, ou se a pessoa é fumante ou não fumante, o que aumenta muito o risco de trombose. O anticoncepcional oral pode ser combinado com 2 tipos de hormônio, pode ser só de progesterona, pode ser em forma de DIU, pode ser em formato injetável, pode ser inclusive em adesivo. Existem vários métodos. E existe também o método para quem não pode usar hormônio, o DIU de cobre. O DIU de cobre certamente todo mundo conhece,
É um método extremamente seguro, principalmente quando ele é associado à camisinha. E é um método que dura 5 a 10 anos. No posto de saúde tem DIU de 5 e DIU de 10 anos. Associado à camisinha, ele é praticamente 100% seguro. Então, na hora que você for ter relação, na hora que você for pensar em iniciar sua vida sexual, na hora que você encontrar uma pessoa com quem você queira praticar sexo, vá antes no posto de saúde, vá antes procurar um médico, vá conversar sobre métodos, vá ver qual método é mais adequado para você. Isso vai garantir a sua saúde física, vai garantir que você faça um planejamento familiar, que você que realmente tenha filho na hora que você queira e na hora que você possa, tá bom? Espero ter ajudado um pouquinho vocês. Um beijo grande.